citações e intimações, parte 2, das partes dos sujeitos processuais. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Bom, então nós vamos falar sobre ação penal parte 1. Esta aqui é uma nova modalidade de ação penal, né? Nós vamos dar a mesma aula de ação penal de uma outra forma, para consolidar os nossos conhecimentos sobre ação penal, tá? Então, vamos começar com ação penal 1. Primeiro, o conceito, né, de ação. Conceito de ação. Quem quiser anotar, é a invocação da tutela jurisdicional, ou seja, um pedido feito ao Estado no sentido de que seja aplicado ao autor da infração a devida punição. Então, a ação nada mais é do que um pedido, seja ela pública ou seja ela privada, é um pedido que é feito ao Estado juiz, no sentido de que seja aplicado ao autor da infração penal, onde há a prova da autoria e materialidade, para que seja aplicada uma determinada punição. Pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Qual o fundamento? O Estado, ao proibir a vingança privada, chamou para si a administração da justiça na esfera penal. O Estado, ele trouxe para si a prestação jurisdicional. Com isso, ele impede que a pessoa faça a justiça com as próprias mãos. E estabeleceu que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer ameaça ou lesão ao direito. Então, qualquer pessoa que tenha o seu bem violado, seja a vida, seja patrimônio, seja a honra, seja a dignidade sexual, ela deverá ser submetida a um julgamento perante um órgão jurisdicional, porque, afinal de contas, nenhuma lesão ou ameaça ao direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, lesão a direito individual, não podendo o indivíduo fazer justiça com as próprias mãos. Ele deve recorrer ao Estado, no sentido de que seja aplicado o direito objetivo ao caso concreto. O que é o direito objetivo ao caso concreto? Uma pessoa pratica um crime, esse crime está previsto na lei penal como uma conduta típica, há o enquadramento na conduta típica e, consequentemente, ele vai ser punido na forma da lei. Isto é, deve-se resolver o conflito penal. O conflito penal nada mais é do que uma pretensão punitiva por parte do autor contra a resistência do direito à liberdade por parte do réu. Bom, o instrumento que o indivíduo utiliza em busca da proteção jurisdicional é exatamente a ação penal. Você só tem uma forma de buscar a pretensão punitiva, que é através da ação penal. Justamente quando uma pessoa viola o teu bem, você busca através da ação penal a reparação dessa violação ao teu bem jurídico. Materializada na denúncia, se a ação penal for pública, e na queixa, se a ação penal for privada. Condições da ação. Quais são as condições da ação? As condições da ação são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, né? E a capacidade, a legitimidade da parte, que é a capacidade postulatória também. Possibilidade jurídica do pedido. O pedido deve estar previsto e ser possível pela legislação penal. Então, eu não posso pedir a aplicação de uma pena perpétua, eu não posso pedir uma pena de morte salvo em caso de guerra, eu não posso pedir uma pena de banimento, eu não posso pedir uma pena cruel, porque existe a impossibilidade jurídica do pedido, já que essas penas estão proibidas pela Constituição Federal. Interesse de agir. Se houver extinção da punibilidade, seja pela morte, seja pela anistia, pela graça e pelo indulto, eu não tenho mais interesse processual. Se um crime está prescrito, se há prescrição,
eu não posso mais falar em interesse processual. Além disso, eu tenho a legitimidade para agir. A ação penal só pode ser proposta pelo seu titular. No caso de crime de calúnia, que é um crime de ação penal pública, ela só pode ser proposta pelo ofendido ou por seu representante legal. Nos casos de ação penal, a ação penal de calúnia é uma ação penal privada, quero dizer, e nos casos de ação penal pública, eu só posso mover a ação através do Ministério Público, crime de homicídio, crime de furto, crime de roubo. Então, quando eu tiver uma calúnia, uma injúria e difamação em que a ação penal é privada, ela só pode ser proposta pelo ofendido ou seu representante legal através da queixa, que é a peça da ação penal privada. Bom, então, nós não falamos aqui diretamente, mas a capacidade postulatória, ela está ligada ao interesse de a legitimidade de parte e ao interesse de agir, né? A parte só é legítima se ela estiver representada através de um advogado que tenha legitimidade para propor a ação. No caso, a capacidade postulatória em direito penal deve ser exercida através de um defensor público ou através de um advogado, que é quem pode entrar com a ação e é quem pode entrar com a ação penal pública, a denúncia, ou a ação penal privada, a queixa. Quanto à classificação, nós gostaríamos de colocar aqui que eu tenho uma ação penal pública que se divide em incondicionada e condicionada. E eu tenho aqui a ação penal privada, que se divide em privada exclusiva e privada subsidiária. Por sua vez, nós já vimos que a ação penal pública condicionada se subdivide em condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Então aqui eu tenho no quadro, quanto ao titular, a ação penal pode ser pública incondicionada ou condicionada. Incondicionada quando não precisa de nenhuma condição de procedibilidade. Condicionada quando ela precisa da representação do ofendido ou da requisição do ministro da Justiça. Privada, eu posso ter a privada principal ou privada exclusiva. Você pode colocar aqui privada exclusiva ou privada principal. Tá? E eu tenho a subsidiária, que é aquela ação que, quando o Ministério Público não intenta a denúncia no prazo legal, ela pode ser oferecida. Então, vamos falar da ação penal pública incondicionada, que está prevista no Código de Processo Penal e no Código Penal. Primeiro, a incondicionada. A ação penal pública incondicionada é aquela promovida pelo Estado de administração através do órgão do Ministério Público, independentemente da vontade do ofendido ou de quem o represente legalmente. Nessa ação penal, o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem necessariamente ter a autorização do ofendido ou do seu representante legal. Ação penal pública incondicionada. Exemplos de crimes de ação penal pública incondicionada. O homicídio é de ação penal pública incondicionada. O roubo é de ação penal pública incondicionada. Todos esses delitos, o titular da ação penal é o Estado, através do Estado de administração, que é o Ministério Público. Lembrando aos senhores que, com o advento da Lei 9.099/95, a lesão corporal simples é agora de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Portanto, a ação penal na lesão corporal simples é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Não denunciar, a pessoa foi espancada, ela
pergunta é, se uma pessoa for espancada e não denunciar, mas o vizinho denunciar, vamos lá. Lesão corporal simples, ela é condicionada à representação do ofendido. A pessoa que viu o espancamento pode até denunciar, que eu digo, ir na delegacia de polícia e fazer a notícia crimes, lembra? Notícia crimes, mas o Ministério Público não poderá mover a denúncia se não tiver a representação do ofendido, ou seja, se o ofendido não autorizar a pessoa, o Ministério Público a processar a pessoa que o lesionou. Porque a ação penal, ela é condicionada à representação. E quando é condicionada à representação, qualquer um do povo pode comunicar o fato à polícia através da notícia crimes. Mas o Ministério Público só pode mover a denúncia se o ofendido fizer a representação, que é a anuência que ele dá para que a parte que o agrediu seja processada. Então a denúncia, gente, é a peça vestibular, ou seja, inicial da ação penal pública, elaborada pelo MP, que quer seja condicionada ou incondicionada. O Ministério Público, na denúncia, seja condicionado ou incondicionada, eu vou chamar de denúncia. Ela só se chama queixa quando a ação penal é privada, seja principal ou subsidiária. Ela é uma peça de natureza acusatória e contém uma pretensão punitiva. Acusatória porque ela está acusando uma pessoa da prática de um crime. E uma pretensão punitiva que se pretende uma punição, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direito, seja multa. Se a pessoa for inimputável, aí vai ser pedido a aplicação de uma medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial. A pergunta é, se for uma lesão corporal mais grave, uma lesão corporal grave ou gravíssima, não é de ação penal pública condicionada, o Ministério Público poderá mover a ação sem a representação do ofendido. Bom, prazo para o oferecimento da denúncia. Deve ser oferecida no prazo de 5 dias se o indiciado estiver preso. Quando é que conta esses 5 dias de prazo? Vamos lá. Então, se o indiciado, aqui a denúncia, que é a peça da ação penal pública, ela deve ser oferecida em 5 dias se o indiciado estiver preso. Esses 5 dias começa a contar da data em que o promotor de justiça recebeu os autos de inquérito policial ou os autos de prisão em flagrante delito. Tempo para o intervalo comercial, vou tomar meu café. Tá bom. A partir do momento que o promotor de justiça recebe o inquérito e recebe o auto de prisão em flagrante, devidamente protocolado, no protocolo do Ministério Público, começa a contar o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso e no prazo de 15 dias quando o réu estiver solto. Aliás, eu não posso nem falar em réu, aqui eu tenho só o indiciado, eu só terei o réu, tecnicamente falando, quando a denúncia for recebida, tá? Então, o prazo inicia do dia em que o promotor de justiça recebeu o inquérito policial ou os autos de peça de informação. Veja, também é possível que não haja nem flagrante delito, nem inquérito policial. O promotor só recebeu as peças de informação. Ou seja, você, qualquer pessoa do povo, vai lá e mune o Ministério Público de provas contra aquela pessoa pela prática de um determinado crime. E se aquelas provas que tu levares forem insuficientes, ele pode mover ação penal sem o inquérito. Daquele momento que ele recebe essas peças de informação, ele deve conta o prazo dele. Se o indiciado estiver preso e o promotor não oferecer a denúncia no prazo legal, configura-se prisão ilegal, cabendo ordem de habeas corpus. Nós já tivemos oportunidade de falar isso na outra aula, quando
o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia, porque o indiciado está preso e ele não faz, além de configurar o constrangimento ilegal, passível de ordem de habeas corpus para libertar o acusado, a partir do momento que ele não oferece a denúncia, tá? Terminado o prazo dele, o que vai acontecer? Se ele não oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, estando o réu preso, começa a contar o prazo da ação privada subsidiária. Qualquer interessado pode mover ação penal subsidiária, porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo de 5 dias. Ah, professor, mas o réu estava solto. O Ministério Público tem 15 dias. Não ofereceu a denúncia no prazo de 15 dias, começa a contar o prazo para o oferecimento da ação penal privada subsidiária. Beleza? Então, cuidado. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, eu vou ter a oportunidade de entrar com HC para liberar o meu cliente. Outras peças de informação que substituem o inquérito, como o procedimento administrativo, o inquérito civil ou militar, que nós já tivemos a oportunidade de falar na aula de inquérito policial, falamos o que era procedimento administrativo, inquérito militar, também podem subsidiar a propositura da ação. Então, podem levar o promotor a oferecer a denúncia. Então, não só as tuas peças de informação, como um procedimento administrativo que apura falta disciplinar, como um inquérito militar, como um inquérito civil. Bom, requisitos. A denúncia, gente, é um requerimento feito pelo MP dirigido ao juiz, devendo conter os seguintes requisitos. Vamos lá. Então, eu vou agora dar uma pequena aula da elaboração da denúncia, tá bom? Alguém me pediu para que nós mostrássemos para vocês como é que é uma denúncia. Então, eu vou colocar aqui, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal vara penal ou criminal de pontinho, pontinho, pontinho. Dá aqui mais ou menos um espaço de 8 espaços, né? 8 espaços, tá bom? Aí você coloca o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça que essa subscreve. Vem com o devido respeito perante Vossa Excelência, oferecer denúncia contra fulano de tal, fulano, brasileiro, solteiro, lavrador, carteira de identidade número tal, SIC número tal, residente e domiciliado na rua tal, entre rua tal, ou seja, eu vou colocar a qualificação do acusado, completa. Naturalidade, nacionalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade, SIC, endereço de preferência com perímetro onde ele mora, CEP, telefone, tudo que você puder colocar que possa orientar o oficial de justiça na hora da citação, que ele vai ter que ser citado, não é isso? Além disso, eu tenho que colocar a exposição do fato. No dia 21 de abril de 2013, por volta
das 22 horas, a vítima Cicrana aí encontrava-se aí coloca o endereço, na Rua da Consolação, número 34, esquina com a Rua do Sorriso, quando o acusado, armado de uma faca e um revólver, mediante violência ou grave ameaça, subtraiu da vítima um aparelho celular e um relógio. Pronto. Contei exposição do fato, com todas as suas circunstâncias. O dia, a hora, o local. Né? Se eu quero caracterizar, classificar o crime como roubo, eu tenho que mostrar que ele estava portando uma faca, um revólver, utilizou-se de violência ou grave ameaça. Senão, vou desclassificar o roubo para o furto. Não é isso? Bom, e o fato narrado tem que tipificar crime. Tá? Tem que tipificar o crime. Lógico que, se eu estou narrando um crime de 157, eu tenho que colocar todas as suas circunstâncias. E principalmente o rol de testemunhas. Rol de testemunhas. Por que é importante o rol de testemunhas, gente, na denúncia? Porque no processo ordinário eu posso rolar até 8 testemunhas na denúncia. No sumário, 5 testemunhas. Então, qual a importância de arrolar testemunha na denúncia? É porque se eu não arrolar as testemunhas na denúncia, preclui o meu direito de arrolar testemunha na denúncia. Se eu não arrolar testemunha na queixa, preclui o meu direito de arrolar testemunha na queixa. Ou seja, a oportunidade que eu tenho para arrolar testemunha é na peça acusatória. Quando necessário, pois nem sempre a acusação oficial é feita através de testemunhas. É possível que eu tenha uma denúncia sem testemunha? Posso ter. Muito raro. Geralmente, a maioria das denúncias tem testemunha. Tá? Ok. A pergunta é, as testemunhas têm que estar necessariamente no inquérito? Não, não necessariamente. Você pode arrolar outras testemunhas que não tenham sido ouvidas no inquérito, mas que você ache que sejam importantes, principalmente na resposta à acusação. Quando há uma denúncia, há uma resposta à acusação. E essa resposta à acusação, você vai arrolar testemunhas que não estão no inquérito e, no caso, vão ser arroladas para a defesa do acusado. Então, não necessariamente você precisa arrolar só testemunhas que estão no inquérito. Aliás, você pode, inclusive, não arrolar aquelas testemunhas que não são idôneas, que você conhece que estão no inquérito. Ok? Bom, então o esboço da denúncia. A denúncia é um requerimento feito pelo promotor e dirigido ao juiz. Deve-se saber a autoridade a quem é dirigida. Ora, se eu tenho uma vara, então, por exemplo, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal de São Sebastião. Imaginemos que só tem um juiz em São Sebastião. Não tem erro. Eu vou colocar o nome juiz de direito, o juiz criminal de São Sebastião da Boa Vista. Bom, ou, se eu tenho duas varas e eu sei que a primeira vara é cível e a segunda vara é criminal, eu vou colocar excelentíssimo senhor juiz de direito da segunda vara. Tranquilo, né? Então eu preciso saber o juiz a quem é dirigida. Contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e aí circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Repetindo, circunstâncias aí, tempo, lugar e modo de execução. Classificação do crime, lembrando que essa classificação do crime é a tipificação do crime. Não só você tem que descrever o crime, através dos fatos, como coloca lá, artigo 157, artigo 155, artigo 121, etc. Tá?
Rol de testemunhas, que no rito ordinário 8, no rito sumário são 5, e o autor e a qualificação do réu. Aqui, como era o Ministério Público que estava movendo a denúncia, e era uma denúncia, eu não preciso qualificar o Ministério Público, instituição permanente, papapá. Não. O Ministério Público representado pelo promotor, papapá, papapá. Pronto. Se fosse uma queixa, aí eu colocaria a qualificação do querelante. Beltrano, brasileiro, solteiro, empresário, carteira de identidade tal, SIC tal, residente domiciliado na rua tal. Tá? Quando for querelante, tem que colocar a qualificação. E a qualificação do réu, que sempre vai ser colocada, né? Então, eu tenho aqui, elaboração da denúncia. A denúncia será dirigida, né, redigida por representante, dirigida ao juiz e redigida por representante do Ministério Público, que denuncia o fato, fazendo a qualificação do acusado, expondo as circunstâncias do crime, tempo, lugar e modo de execução. E aí eu tenho um modelinho aqui para vocês, ó. Vamos olhar aqui. Modelo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, se for uma vara só, da comarca de São Sebastião. Se for 2 varas, da segunda vara criminal de Conceição do Araguaia, por exemplo. Ou se forem várias varas, e eu não souber para quem vai ser distribuído, eu coloco um espaçozinho em branco. E a distribuição lá é que vai se encarregar de colocar para onde vai ser distribuído. Então, o MP vem, com devido respeito, apresentar a denúncia contra Cicrano de tal. Cicrano de tal, com a qualificação completa dele, né? Brasileiro, casado, empresário, carteira de identidade tal, SIC tal, residente domiciliado, pela prática do fato a seguir exposto. Pela prática do fato a seguir exposto. Então, aqui você vai colocar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Aí vai dizer que o ato encontra-se tipificado pela lei penal, enquadra-se no crime de roubo, previsto no artigo 157 caput do Código Penal. Isto posto isto, requer a citação do réu para apresentar defesa preliminar ou resposta à acusação, se vocês quiserem colocar, e rol de testemunhas. Essa resposta à acusação, ele tem que apresentar na resposta à acusação o rol de testemunhas, porque se ele não apresentar, também ele preclui o direito dele de arrolar testemunha. Aí ele vai dizer no meio do processo, olha, mas eu queria ouvir aquela testemunha, mas o senhor não arrolou a testemunha no momento da resposta à acusação, precluiu o seu direito de arrolar testemunhas. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Fácil, né? Bom, requisitos da denúncia. Diga. O pedido é para que ele seja processado, julgado e condenado nas penas do artigo 157 do Código Penal. Ele poderá ser condenado a uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito, uma pena de multa, dependendo da situação. Ok? Se a pergunta é, eu devo indicar a pena e o regime? Não, você não indica, não é correto você indicar a pena nem indicar o regime. Até porque a denúncia é a peça inicial, né, vestibular. Então, durante o processo, muitas coisas podem acontecer que vão modificar a aplicação da pena e do regime prisional. Você só vai pedir para que sejam aplicadas as penas do artigo 157 ou do artigo X, pelo qual ele responde, tá? E aí o juiz é que vai decidir sobre a quantidade de pena e o regime que ele vai cumprir. A pergunta é, o promotor está atrelado à tipificação do delegado? Não, não está. O delegado pode tipificar de um jeito, o promotor pode denunciar de outro jeito e o juiz pode sentenciar de um terceiro jeito. Porque a tipificação, tanto do inquérito quanto da denúncia, ela é provisória e poderá ser modificada, ok?
O próprio promotor, pergunta, o próprio promotor pode tipificar, denunciou por roubo simples e no final vai fazer as razões finais por roubo qualificado? Pode, sem problema nenhum. Ou denunciou por roubo, se constatou que não houve violência ou grave ameaça, ele pede nas razões finais uma condenação por furto? Pode também. Beleza? Aditamento da denúncia, nós vamos ver daqui a pouco, depósitos comerciais, é a possibilidade que tem o Ministério Público de incluir novo crime, que não tinha sido anteriormente previsto, ou novo acusado, se forem dois acusados que tiverem praticado o crime. Ele só conseguiu identificar um, lembrem-se que vigora para a ação penal o princípio da divisibilidade. Então, ele pode não ter incluído um coautor que não foi identificado no início, ele pode incluir depois. Diga lá. Esse editamento serve também para consertar algo que esteja errado nela? O aditamento serve para consertar os erros materiais da denúncia. Na verdade, o aditamento não se presta a isso, porque os erros materiais que tu tiveres cometido na denúncia, como, por exemplo, o erro do nome da parte, ou até mesmo a tipificação incorreta, tu pode consertar isso nas razões finais. E até na hora que tu fores recorrer, tu podes entrar com os embargos de declaração e nos embargos de declaração pedir para consertar um erro que tenha sido cometido em tipo nome da parte, que isso acontece muito, o erro de nome da parte, o erro, faltou um artigo, faltou um parágrafo, faltou um inciso, mas não através do aditamento. O aditamento só se presta para incluir o coautor, para incluir um outro crime, que nós vamos ver daqui a pouco, depois dos comerciais. Bom, requisitos da denúncia. Diante do IP ou peça de informação, o MP, se verificar a existência de crime, o mesmo promove a ação penal pública, com oferecimento da denúncia. Essa é uma peça inicial da ação penal pública. A queixa é a peça da ação penal privada. A inexistência de inquérito não impede o oferecimento da denúncia, quando o requerimento ou representação dirigidos ao representante do MP tiver com elementos indispensáveis à prova da materialidade do delito e os indícios da autoria. Foi o que eu disse ainda há pouco. Tu podes entregar para o representante do Ministério Público peças de informação que tenha prova da autoria e prova da materialidade, tranquilo, sem problema nenhum. E se o Ministério Público, com aquelas peças de informação, se sentisse que é suficiente para ele propor a denúncia, vai propor a denúncia tranquilamente, sem problema nenhum. Ok? Bom, a requisitos da denúncia. Segundo o CPP, é necessário que a denúncia contenha exposição do fato, com todas as suas circunstâncias. Este fato deve constituir crime e as circunstâncias de fato se referem ao tempo, lugar e meio de execução. Causas, efeitos, sujeito ativo, qualificação do acusado para que se possa identificá-lo, etc. Existe a possibilidade até de você não colocar aqui a qualificação completa dele, mas dizer que o cidadão é um moreno alto, bonito, sensual, né? Tem uma cicatriz no rosto, é coxo de uma perna, é vesgo de um olho, e assim você vai identificando ele, sério. A questão do tempo, você deve colocar aqui no tempo o dia, a hora, o lugar, a rua. Muitos juízes indeferem a denúncia porque você não coloca o local onde foi praticado o crime. Meios de execução, se é um crime de roubo, praticado com violência ou grave ameaça. Causas, qual foi a causa que levou ele a praticar? Ele queria furtar o celular da menina e o relógio dela para ir para uma festa, rave. Efeitos, a vítima ficou traumatizada, coitada, ela não pode nem andar na rua, está com um estresse pós-traumático. Sujeito ativo, quem foi o sujeito ativo do crime? Foi ele. Foi só ele. Não identifiquei o coautor, vou pedir em diligência para que a polícia faça a qualificação indireta. Qualificação do acusado, dentro do possível, para que possa ser identificado. Beleza? Entendido? Estou mostrando aqui para que ninguém erre na prova.
As omissões devem ser supridas a todo tempo antes da sentença. É o que o nosso amigo perguntou. Mas há um erro, há uma omissão. Eu posso suprir ela antes da sentença. Aonde? Na própria instrução, pedindo que na própria ata de oitiva de vítima e testemunha, e o interrogatório do acusado, se eu, como promotor da ação penal, verificar que há um erro, eu peço para que conste em ata, se não nas razões finais, antes da sentença, tá? Omitindo-se o tipo penal sem que ela seja aditada até a sentença, impõe-se a absolvição do acusado por atipicidade da conduta. Bom, aqui é uma situação interessante. Vamos lá. Eu omiti o tipo penal. Eu me esqueci de colocar o tipo penal. Bom, eu, como promotor de justiça, isso nunca aconteceu comigo, mas pode ser que aconteça. Aliás, já aconteceu de nós errarmos, não de omitirmos o tipo penal, de nós errarmos o tipo normal, pelo volume de trabalho, mas a gente corrige o tipo. Agora, se você omitir o tipo penal, você deve corrigir antes da prolação da sentença, porque senão vai haver a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta. Você não colocou a tipificação, o tipo que ele está em curso. Portanto, é importante você colocar o tipo penal. Bom, deve-se conter o rol de testemunhas. Caso não seja oferecido o rol de testemunhas, não pode o lapso ser suprido depois do seu recebimento, e muito menos após a instrução. Você perdeu o prazo para rolar a testemunha na denúncia. Você perdeu o prazo para rolar a testemunha na queixa, já era. Preclui o teu direito. Tu ficas sem o direito de ouvir testemunhas. Não adianta, professor, até eu posso admitir, antes do recebimento da denúncia, que você arrole uma testemunha. Mas desde que a parte não já tenha sido notificada para apresentar a defesa preliminar. E muito menos após a instrução, porque aí só testemunha do juízo, que é a testemunha ex officio, que pode ser ouvida após a instrução. Tá bom? Na próxima aula nós vamos falar de ação penal parte 2. Bom, vamos então começar agora a ação penal parte 2. Vamos lá. Então, vamos falar dos prazos, diligências e aditamento da ação penal. Prazo, diligência e aditamento da ação penal. Bom, o prazo para oferecimento da denúncia, como nós já vimos na aula passada, estando o réu preso, será de 5 dias. Preso em flagrante delito, por prisão preventiva ou por prisão temporária, contado da data que o órgão do MP recebe os autos de inquérito policial ou de flagrante delito da polícia. E 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Ele está solto porque ele está afiançado, porque ele está cumprindo uma medida cautelar de, por exemplo, uma prisão domiciliar ou um comparecimento periódico ao juízo. Qualquer medida cautelar, estando ele solto, o prazo passa a ser 15 dias. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade, que foi a sua pergunta, atenção, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do MP receber novamente os autos da autoridade policial. Então, a sua pergunta foi: mando eu, como Ministério Público, os autos para a autoridade policial para ser feita uma qualificação indireta do acusado? Não tem problema nenhum. Feita a qualificação indireta, nós vamos... O que a gente vai fazer? Recebendo os autos, passa a contar os 15 dias para oferecer a denúncia, que é o prazo que a lei me dá como promotor de justiça. Diga. Tá, vamos lá. A pergunta é:
a polêmica em relação ao recebimento pelo órgão à pessoa do promotor. Hoje em dia, essa questão está superada porque a maioria das promotorias hoje tem um protocolo eletrônico. Então, a denúncia ela não vai ser entregue diretamente, o inquérito não vai ser entregue diretamente na mão do promotor. Ele passa por um sistema eletrônico que vai distribuir e vai dizer qual é o promotor que vai ficar encarregado daquele processo. Tá bom? Então, distribuído, vai, mesmo nas comarcas mais distantes, já existe um sistema de protocolo, que o inquérito vem da polícia, passa pelo fórum, o juiz diz assim, diga o MP. Né? Tem aquela brincadeira que o juiz disse assim, diga o MP. Aí o MP diz já disse. Aí o juiz perguntou, o que dissestes, né? O que dissestes? Não, brincadeira isso. Mas aconteceu, foi verídico, o juiz disse, diga o MP disse, já disse, aí o juiz mandou perguntar, o que dissestes? Então vai para a distribuição, e aí vai saber quem é o promotor. O promotor não recebe, não vai na mão dele o processo, não vai na mão dele o inquérito, ok? Alright, boys. Quando o MP dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia conta-se da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação da vítima. Se for um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, a data, os 15 dias, contam do recebimento dessa representação, porque confere, raciocinem comigo, se é uma condição de procedibilidade, e eu preciso da representação do ofendido, ele só pode oferecer a denúncia se ele tiver a representação do ofendido, que é a autorização, porque ele possa processar aquela pessoa, certo? Então, começa a contar também da representação. Detalhes, cada slide traz um detalhe novo. Caso o MP queira a devolução dos autos do inquérito em caso de réu preso, o recolhimento do indiciado à prisão passa a constituir constrangimento legal à liberdade, se o promotor demorar mais de 5 dias para o oferecimento da denúncia. Então, preste atenção, se o réu estiver preso, a devolução dos autos de inquérito e o recolhimento, a permanência dele preso, recolhido à prisão, constitui constrangimento ilegal. A liberdade de locomoção, cabendo habeas corpus a fim de ser posto em liberdade. Além disso, permite-se ao ofendido ou seu representante legal o oferecimento da ação penal privada subsidiária. Olha o que eu estou dizendo aqui. Se eu, como promotor de justiça, receber um inquérito em que a pessoa estiver presa e eu não oferecer essa denúncia no prazo de 5 dias e mandar esse inquérito para a polícia de volta, para a nova diligência, estando a pessoa presa, passou os 5 dias, caracteriza o constrangimento ilegal contra a pessoa que está presa, o indiciado. E além disso, estando ele preso e não sendo oferecida a denúncia no prazo de 5 dias, a parte pode entrar com ação penal privada subsidiária. Porque a ação penal privada subsidiária se entra quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se ele estiver solto. Se eu receber um inquérito de um réu preso e eu não oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, passar os 5 dias e eu não oferecer a denúncia, aquele réu está em constrangimento legal. Você pode entrar com a ordem de habeas corpus, que aquele réu será liberado. Porque, por lei, o promotor tem que oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, se o réu estiver preso. Ele não tem nada que pegar o inquérito e mandar para a polícia para nova diligência. Se a denúncia não for oferecida no prazo legal de 5 dias e nem a ação penal privada subsidiária,
tranquilo, o Ministério Público pode oferecer depois dos 5 dias, ou o particular pode oferecer ação penal subsidiária até quando o crime não estiver prescrito. Depois que prescreveu o crime, aí eu não posso mais oferecer. Passados esses 5 dias, o delegado deve, ou a pessoa tem liberdade, ou ele tem que aguardar o... Não. A pergunta é, passados 5 dias, o delegado deve colocar em liberdade? Não. O delegado não pode colocar em liberdade ninguém. O delegado tem que esperar que o advogado da pessoa presa entre com habeas corpus e o juiz conceda o habeas corpus, que é o alvará de soltura, para que aquela pessoa seja solta. Bom, cabendo o habeas corpus a fim de ser posto em liberdade, além disso, permite-se ao ofendido ou seu representante legal oferecimento da ação penal privada subsidiária. Prazo de diligência e aditamento. Oferecida a denúncia, o MP deve apresentar nos autos a indicação das provas que pretende produzir, além da prova testemunial. Sim, claro, evidente. Nós não falamos nisso, mas é preciso eu colocar. Geralmente eu coloco nas minhas denúncias genericamente. Protesta, provar o alegado por todas as provas em direito admitidas, especialmente depoimento da vítima, das testemunhas, perícias, acariações e documentos, papará, pererê, popopô. Bom, você tem que colocar as provas. É através de um laudo de exame de corpo de delito que você quer provar? É através do depoimento da vítima? Você tem que colocar as provas. Porque é através dessas provas que você vai conseguir comprovar a sua pretensão punitiva. Entendendo o órgão do MP inexistir elementos para oferecimento da denúncia e não se apresentando possibilidade de novas diligências, deve requerer o arquivamento. Só um minutinho. Olha só. Eu disse para vocês que ao receber o IP ou auto de prisão em flagrante, o Ministério Público tem, primeira opção, denúncia. Segunda opção, diligências. Manda para a polícia para fazer diligência, não é isso? E terceira opção, arquivamento. O arquivamento, gente, ele só é cabível quando não está provado a autoria e materialidade, não há possibilidade de nova diligência para esclarecer a autoria e materialidade. Deu para entender? Não havendo condições de eu esclarecer aquela autoria, aquela materialidade daquele crime, nem que eu mande fazer as diligências, não tem como eu vou arquivar aquele inquérito, tá? Então eu devo requerer o arquivamento. Muito bem. Agora, não cabe recurso à decisão que a requerimento do MP determina o arquivamento do inquérito policial. Não cabe recurso. Bom, aí você vai dizer, bom, então, se o promotor de justiça requerer o arquivamento, não tem como resolver o problema. Não tem. Tem sim. Se o juiz discordar do arquivamento, mandar para o procurador-geral, e o procurador-geral mantiver a decisão de arquivamento, você pode entrar com aquela revisão, aquele pedido de revisão perante o Colégio de Procuradores, que é um recurso que está previsto no Ministério Público do Estado de São Paulo, que, por analogia, tem se aplicado em outros ministérios públicos. Mas, em regra, o pedido de arquivamento do MP não cabe recurso. O MP possui o direito de corrigir as falhas e omissões da denúncia, por ocasião não do aditamento. Mas ele pode, durante a instrução, até antes da sentença, corrigir as falhas da denúncia. E também promover seu aditamento a qualquer tempo durante a instrução. Mas preste atenção. Você quer perguntar? Pergunte. Para que depois eu fale sobre essa questão do aditamento. Até quando o Ministério Público... Até que momento o Ministério Público pode oferecer as provas? Depende. Se for um processo comum, um rito ordinário comum,
ele pode oferecer as provas até por ocasião das alegações finais, tá? Se for o tribunal do júri, a prazo fatal para que ele ofereça as provas, junte os documentos com que ele pretende provar a pretensão punitiva dele, é 3 dias antes da sessão do tribunal do júri. Lembrando que ele tem que arrolar essas provas 3 dias antes da sessão, e a parte contrária pode impugnar. E se o juiz aceitar a impugnação, mesmo ele tendo arrolado 3 dias antes, esses documentos poderão não ser apresentados na sessão do júri. Sim, pergunte. Se ele apresentar alguma prova após as alegações finais, essa prova, como é que ela pode ser rejeitada? Porque ela está intempestiva. Se houver apresentação de provas depois das alegações finais, já precluiu o direito dele de apresentar as provas. Então, a parte, na hora que for oferecer as alegações finais, vai mandar desentranhar aquelas provas dos autos que foram oferecidas depois das alegações finais. Tá bom? Porque imagine a seguinte situação. Tu já ofereceste, a acusação já ofereceu as alegações finais. A defesa já ofereceu as alegações finais. Tu vem junto uma prova, tu estás quebrando aquele princípio do contraditório e da ampla defesa. Em todo e qualquer crime, seja doloso contra a vida ou não, você tem que dar oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Eu não posso permitir que a parte, a qualquer tempo, junte provas, a não ser que eu dê a oportunidade para que a outra parte contradite a prova apresentada. Senão fica desigual, né? O princípio da igualdade de armas. Vamos continuar? Eu queria explicar aqui o aditamento. Diga lá. Como? Mas aí, preste atenção, pergunta aí, o laudo judicial, pericial, ele é juntado posteriormente, mas ele não é nem da acusação nem da defesa. Ele é uma coisa que foi pedida pelo delegado no inquérito ou pelo juiz na fase processual e que por uma demora do Instituto de Criminalística, ele não foi juntado em tempo oportuno. O que nós estamos falando aqui é que a parte, a acusação e a parte defesa não podem juntar documentos fora do que está estabelecido na legislação, porque aí eu vou quebrar toda a sistemática de princípio de contraditório e ampla defesa. O laudo pode sim ser juntado, até antes da aprovação da sentença, chega o laudo, eles juntam lá, não tem problema nenhum. Mas no laudo pericial, não é prova nem da acusação nem da defesa, é uma prova material do crime que provavelmente foi requerida pelo delegado ou pelo juiz durante a instrução, ou por uma das partes, mas que foi, por demora do IML, juntado inoportunamente. Bom, posso explicar agora o aditamento? O aditamento é o seguinte, gente. O aditamento será feito para, fundamentalmente, incluir novos ilícitos penais, então aditamento. Número 1, incluir novos ilícitos penais. 2, não contidos implícita ou expressamente na denúncia. Por quê? Porque se eu, na denúncia, narrei que num primeiro momento, aquele acusado, na moto, com seu comparsa, assaltaram uma bolsa de uma moça, roubaram a bolsa, o celular, o relógio, e depois, logo em seguida, assaltaram uma joalheria e de lá subtraíram joias, eu fiz constar expressamente na denúncia o segundo fato. Então, eu não preciso incluir novo ilícito, porque pelo fato já está incluído na denúncia. Só aquilo que não estiver implícita ou expressamente incluída. Outra coisa, incluir
imputado. O imputado, gente, é o coautor ou partícipe, aquele que de qualquer forma concorreu para a prática do crime, mas por ocasião do oferecimento da denúncia, não se pôde identificá-lo, só se identificou ele posteriormente, através de uma qualificação indireta feita pela polícia. Logo, o que acontece? Feito isso, a qualificação indireta, feito pela polícia, o que vai acontecer? Vai se aditar a denúncia para incluir aquela pessoa que não tinha sido identificada. Tá? Então, o imputado, para incluir imputado, o denunciado é o coautor, o partícipe que não havia sido denunciado no momento oportuno. E pelo princípio da divisibilidade da denúncia, eu posso aditar tranquilamente. Tá? Bom, além disso, ampliar a acusação a novos acusados pela prática de infração objeto da denúncia, em decorrência de elementos probatórios colhidos durante a instrução. Todavia, nessa hipótese aqui, ampliar a acusação, se eu ampliar a acusação, gente, eu tenho que fazer o seguinte: durante a instrução, se verificar que em decorrência de elementos probatórios colhidos durante a instrução, eu tiver que ampliar a acusação, o juiz tem que mandar ao Ministério Público aditar em 5 dias e a defesa, se manifestar sobre o aditamento, também em 5 dias. Por quê? Contraditório, gente. Se o Ministério Público aditou em 5 dias, a defesa tem que se manifestar sobre o aditamento também em 5 dias. Então, quando for para incluir novos ilícitos penais, ou quando for para ampliar a acusação, eu devo dar abrir prazo, o juiz abre prazo para que o Ministério Público adite em 5 dias, e a defesa vai se manifestar também em 5 dias. Se for só para incluir novo ilícito, o imputado, eu também devo dar o prazo para a acusação e devo dar o prazo para a defesa, tá? Desde que não esteja implícita ou expressamente contido na denúncia. Bom, agora eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Casos de rejeição da denúncia. Casos de rejeição da denúncia. Quando é que o juiz pode rejeitar a peça acusatória da ação penal pública? O juiz pode receber ou rejeitar a denúncia. Deverá recebê-la se estiverem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Pressupostos processuais e condições da ação. Tem que ser ação penal pública movida pelo Ministério Público, ação penal privada movida pelo querelante. Tem que ter interesse, tem que ter capacidade postulatória, tem que estar respeitado o princípio da oficialidade, não tem que haver prescrição, não tem que haver coisa julgada, o juízo tem que ser competente, etc. Bom, preenchido todos esses requisitos, ele recebe a denúncia. Pressupostos processuais. Primeiro, o juiz só pode receber a denúncia se for órgão investido de jurisdição. Eu não vou mover uma ação penal ajuizada perante o juízo cível. Eu não vou mover uma ação penal ajuizada perante o juiz trabalhista. Eu não vou mover uma ação penal de um crime da justiça comum e processar aquela pessoa perante a Justiça Federal. Porque se eu processar perante a Justiça Federal, o órgão de jurisdição não está investido. As partes
tanto no que tange a acusação, que tem que ser feita pelo Ministério Público na ação penal pública, ou o querelante na ação penal privada, como a parte ré. Eu não posso processar uma pessoa menor de 18 anos à luz do direito penal, porque ele é parte legítima, ele só pode ser processado à luz do ECA. Menor de 18 só pode ser processado à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o pedido, possibilidade jurídica do pedido, eu só posso pedir a aplicação de penas previstas no nosso ordenamento jurídico. Ausentes esses pressupostos, o juiz deve rejeitá-la. Quem? Rejeitar a denúncia. Quando, por exemplo, rejeição da denúncia. Quando o fato narrado não constitui crime. Se o querelante relatar um fato na queixa que não se constitua crime, a queixa será rejeitada, assim como na denúncia, se o promotor relatar um fato que não se constitua crime. Quando já estiver extinta a punibilidade, o promotor denunciou, mas está extinta a punibilidade pela prescrição, está extinta a punibilidade pela morte do agente, está extinta a punibilidade pela anistia, pela graça, pelo indulto, está extinta a punibilidade por qualquer causa instintiva da punibilidade, né? Quando a parte for ilegítima, quando não for proposta porque quem tem capacidade processual, parte legítima, ação penal pública, não pode ser movida pelo particular, a não ser que seja uma subsidiária, e a ação penal privada não pode ser movida pelo Ministério Público, a não ser que seja o aditamento da queixa, que nós vamos ver depois dos comerciais, no finalzinho da próxima aula. Bom, então, quando a parte for ilegítima, quando não for proposta pelo seu verdadeiro titular. Quando faltar a condição essencial, perigo. Por exemplo, na ação penal pública condicionada à representação, a falta de representação nos crimes de ação penal condicionada à representação do ofendido. Eu não posso mover a ação penal se eu não tiver a representação do ofendido. Se a ação está condicionada à representação do ofendido, falta uma condição de procedibilidade. A ação penal pública sem a requisição do ministro da Justiça. Não posso. Se a lei diz que eu preciso esperar a requisição do ministro da Justiça, eu não posso mover a ação penal sem a requisição do ministro da Justiça. Juízo de admissibilidade ou juízo de prelibação. Que é isso? O promotor de justiça, ao receber o inquérito policial ou as outras peças de informação, pode ser procedimento administrativo, inquérito civil ou um inquérito militar, deverá analisá-lo para verificar se estão presentes os elementos necessários ou exigidos para o oferecimento da denúncia. Quais são os elementos necessários ou exigidos para o oferecimento da denúncia? Indícios da autoria e prova da materialidade do crime. O indício da autoria, eu provo com a vítima, o depoimento da vítima, a testemunha. Materialidade, com o exame de corpo de delito. Presentes, ele oferece a denúncia. Não está presente, ele pede diligências, ou então, se ele verificar que não tem como, ele vai pedir o arquivamento. O promotor deve pedir novas diligências se entender que a peça informativa está incompleta. Por exemplo, não contém um laudo de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Aí eu queria recapitular com vocês um conceito muito interessante, que é a delicta transeunte e a delicta permanente. A delicta permanente são aqueles crimes que deixam vestígios. Para os crimes que deixam vestígios, há a necessidade do exame de corpo de delito para a prova da materialidade. Tá? E se eu não tiver o exame de corpo de delito, eu farei o exame de corpo de delito indireto, que é o suprimento do exame de corpo de delito através de prova testemunhal. Tranquilo? Fácil. Muito bem. E as delictas transeuntes? A delicta transeuntes, ela não deixa vestígio. Por exemplo, se eu pratico uma calúnia contra uma pessoa, uma injúria, a injúria não deixa vestígio, uma delicta transeunte. Então, nesses crimes, eu não preciso de exame de corpo de delito. É uma delicta transeunte. Portanto, eu só vou exigir o exame de corpo de delito
nos crimes que deixam vestígio. Qual seria uma outra hipótese do Ministério Público pedir diligência? Não veio a qualificação do acusado. Por exemplo, ele pode pedir para que seja feita a qualificação do acusado. É um crime de falsificação de documento, não veio o exame grafotécnico. É um crime de estupro, não veio o exame de conjunção carnal. É um crime de homicídio, não veio o exame cadavérico. E o promotor, então, pede diligência. O pedido de nova diligência só deve ser feito quando elas forem indispensáveis ao oferecimento da denúncia. O promotor deve pedir o arquivamento quando não tem, através das diligências, condições de provar autoria e materialidade. Então, professor Franklin, como é que faz aí, quando há necessidade de diligência? Bom, como nós fazíamos, quando eu precisava de diligência, eu oferecia a denúncia se o réu estivesse preso, que eu sabia que eu tinha 5 dias para oferecer, e graças a Deus, nesses quase 19 anos de MP, nunca houve um problema no sentido de eu ter oferecido a denúncia fora do prazo. Ofereci a denúncia no prazo de 5 dias. Se eu não tinha algum elemento lá no inquérito, eu oferecia a denúncia e pedia diligência para a polícia continuar cumprindo, depois encaminhar posteriormente o exame de corpo de delito, posteriormente a qualificação do coautor para que eu pudesse aditar a denúncia, etc. Fazia-se assim. Bom, mas aí vou pedir o arquivamento quando entender impossível obter os elementos para o oferecimento da denúncia. Exemplo, um número indeterminado de pessoas que apedrejaram uma delegacia. Um número indeterminado de pessoas que brigaram no estádio. Um suicídio em que eu vou pedir o arquivamento porque, se não houve crime, ninguém matou a pessoa e ela se suicidou, e eu não tenho como punir o suicida, eu só posso pedir o arquivamento. Um corpo que foi encontrado numa estrada, não tem vestígio de crime, não se identificou nem quem praticou a ação e nem muito menos a vítima. Ele é enterrado como indigente, a polícia não descobre, pede seu arquivamento. Professor, mas eu posso reabrir o inquérito se eu descobrir quem matou a pessoa? Vocês viram agora, apareceu na TV, depois de 40 anos, os americanos pesquisando naquele lago, descobriram 2 carros, com 3 corpos em cada carro. Aí eu posso reabrir o inquérito para descobrir quem matou aquelas pessoas? Se aquelas pessoas foram assassinadas ou não? Posso. Mas enquanto eu não tenho provas, eu vou pedir o arquivamento. Tranquilo? Fácil, né? Beleza, tranquilo. Vou dar uma castigada violenta nessa prova. O arquivamento só ocorre a pedido do promotor ao juiz competente, que, discordando do pedido de arquivamento, o juiz é o fiscal do princípio da indisponibilidade. Ele que pode discordar do pedido de arquivamento do MP. Ele vai encaminhar os autos de inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP. O Procurador-Geral de Justiça pode tomar 2 atitudes. Primeira atitude, concorda com o pedido, será arquivado, mesmo contra a vontade do juiz. Então, quando os autos vão para o PGJ, vou apagar aqui, quando os autos vão para o PGJ, ele tem 2 opções. O juiz discordou do arquivamento, vai para o PGJ. A primeira opção do PGJ é pedir o arquivamento. Se ele pedir o arquivamento, neste caso, será arquivado mesmo contra a vontade do juiz. Agora, ele pode discordar do pedido de arquivamento e, neste caso, ele mesmo poderá oferecer a denúncia ou designar outro promotor para oferecimento da denúncia. Aí você vai me perguntar, mas, professor Franklin, por que não é o próprio promotor que pediu o arquivamento que vai oferecer a denúncia? Porque existe o princípio da independência funcional. E se ele já se convenceu que não é caso de oferecimento da denúncia, eu não posso obrigá-lo a oferecer essa denúncia. Vai para outro promotor. Então, ele pode, número 2, ele pode discordar, e nesse caso, ele vai, ele mesmo oferecer a denúncia, ele mesmo, o PGJ, oferece a denúncia,
ou ele designa um promotor de justiça para oferecer a denúncia. Tá certo? Beleza, tranquilo, fácil. Outro promotor designado age por delegação de poderes. Esse outro promotor que foi designado, ele age por delegação de poderes e assim não poderá insistir no pedido de arquivamento. Pergunta de prova. Esse promotor que foi designado, professor Franklin, pelo PGJ, pode pedir? Não pode pedir o arquivamento, porque ele age por designação. O inquérito arquivado poderá ser reaberto diante de novas provas. Como eu disse, se eu tiver novas provas, eu vou pedir a abertura de inquérito. E a nossa lei trouxe uma hipótese de absolvição sumária. A absolvição sumária foi criada a possibilidade, então, do julgamento antecipado do processo penal com a absolvição sumária em que o juiz deve absolver sumariamente o réu quando? Quando é que o juiz pode? Não é o caso de rejeição da denúncia. Ele vai absolver sumariamente o réu quando? Vamos lá. Primeiro, quando a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Se o acusado tiver praticado o fato em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Por que só culpabilidade? Seria erro de proibição, seria coação moral irresistível, seria obediência hierárquica, né? Nessas hipóteses, há uma exclusão de culpabilidade e o juiz pode absolver sumariamente. Não é hipótese de inimputabilidade, porque se houver inimputabilidade, não é absolvição sumária, é absolvição imprópria, porque eu aplico medida de segurança de internação ou detenção. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, que é também hipótese de rejeição da denúncia e da queixa, e quando estiver extinta a punibilidade do agente, por prescrição, por decadência, por perempção, por coisa julgada, por litispendência, etc. Ok? Que momento se dá essa absolvição sumária? A absolvição sumária pode ocorrer por ocasião do recebimento da denúncia. Se o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, verificar que o acusado agiu em legítima defesa ou excludente de culpabilidade ou já estiver extinta a punibilidade, ele vai absolver sumariamente o acusado. Não tem audiência nem nada. Automaticamente o juiz extingue o processo. Sim. É uma decisão monocrática. Sim. Ação penal pública condicionada. Conceito. É quando a propositura da ação penal feita pelo órgão ministerial depende de representação do ofendido ou de seu representante legal ou requisição do ministro da Justiça. A ação penal condicionada é aquela que é condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Nós já vimos isso. Então, disse que a ação penal é pública condicionada. Pública porque é promovida pelo MP e condicionada porque o MP não poderá promovê-la sem o preenchimento das condições de procedibilidade, representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Ou seja, esteja satisfeita a condição exigida por lei. A representação do ofendido ou seu representante legal ou a requisição do ministro da Justiça. Condições de procedibilidade. São as condições ou requisitos exigidos por lei para a instauração dos instrumentos persecutórios, inquérito policial e ação penal. Tanto no inquérito, o delegado precisa da representação do ofendido, sob pena dele não poder prender o acusado, como na ação penal, gente, o Ministério Público não pode mover a denúncia sem a representação do ofendido e sem a requisição do ministro da Justiça. Beleza? Tranquilo? Na próxima aula nós vamos falar sobre a ação penal, parte 3. Uma aula imperdível. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.